Olá a todos, aqui sou eu. Hoje eu vou falar do livro O Beijo no Asfalto, de Nelson Rodrigues. Antes de começar, eu quero avisar que tem tópicos sensíveis no livro, que são esses a seguir. Então, se você não se sente confortável com esse tipo de coisa, não assista. Tudo vai estar ilustrado, então obviamente eu vou censurar as partes que não são muito agradáveis aos olhos. Mas começando, o livro possui diversos protagonistas, mais notáveis são a esposa, o marido, o pai da esposa, a irmã da esposa e os interrogadores. O livro começa com o interrogador falando com outro sobre um caso de aborto espontâneo, onde supostamente um teria dado um chute na esposa, fazendo ela perder o bebê, o que aparentemente não é verdade porque foi um tapa. Mas o interrogador logo muda o assunto para um caso mais chocante para o público, entre aspas, que ocorreu há pouco tempo e que poderia ser a salvação dele. Um beijo no asfalto. Um homem atropelado em praça pública e outro vai lá, se abaixa e dá um beijo nele. Um homem beijando um homem em 1960, que é o ano que se passa a história. Um caso que vai chamar muito mais atenção do que violência à mulher, pra época no caso. A cena corta pra esposa e o pai dela, que acaba de chegar na casa dela pra dar uma notícia pra ela. A irmã também aparece. Mas o recado é que ele e o marido dela estavam indo pra Caixa Econômica até que eles deram de cara com um acidente, um atropelamento. Que o marido dela chegaria mais tarde porque ele tem que servir de testemunha. Se fosse só isso, estaria tudo bem, só que o buraco é mais fundo. Ele continua falando até mencionar que o marido dela, Arandir, foi até o morto e deu um beijo nele. Ou seja, ele é o homem do caso do beijo. O pai tava cabisbaixo com isso, ele tava esperando que a filha reagisse negativamente, tal, como uma pessoa normal. Mas o que ela falou foi: mas eu até acho bonito. Ele ficou indignado. Ele começa a discutir, porque ela acredita que o marido dela não tenha feito isso com más intenções. Na verdade, ela nem acredita que o marido dela fez isso. Mas o pai sim, porque ele viu com os próprios olhos, ele tava lá. Ele continua discutindo, até que chegam no assunto sobre ela ser feliz com o marido dela. E ela pede pra irmã afirmar, já que a irmã mora com ela e o marido. Ela não consegue afirmar, então aparentemente a mulher é infeliz. Selminha é o nome dela. A mulher, meio desesperada pra provar que o homem é bom, revela uma coisa que ela não deveria ter falado sobre a irmã dela, Dália. Dália disse uma vez que se ela morresse, ela ficaria com Arandir, o marido. Então a irmã é apaixonada no cunhado, que sinceramente é a coisa menos estranha que vai ter nesse livro. Preparem o psicológico. Dália sai brava porque não era pra ela ter revelado aquilo. A cena corta e finalmente vemos Arandir, o marido, o cara que beijou o morto. Ele tá prestes a ser liberado até que aparecem os dois interrogadores do começo da história. Ele coloca muita pressão pro Arandir e ficam pressionando ele o tempo todo, deixando ele nervoso. E começam a interrogar. Casado ou solteiro? Casado. Não usa dedo no anel por quê? Perdeu no rabo. O que tava fazendo na praça? Indo pra Caixa Econômica. Casado há quanto tempo? Quase um ano. Por que beijou o homem morto? Conhecia ele? Não. Ele obviamente conhecia o indivíduo no chão. E aqui a gente abre o quadro de provas, onde vamos colocar as provas de que Arandir traiu sua esposa e conhecia a vítima do caso. Com as primeiras provas de ele beijou o homem e não tem aliança. A cena corta novamente pra Selminha falando com Dália. Eles falam sobre a morte da mãe, sobre o pai nunca ter gostado de Arandir, ou sequer ter chamado ele pelo nome, e sobre ele ter ciúmes, sobre ela tá com o Arandir. Até que Dália dá notícia que ela vai embora pra casa da avó. Mas é interrompida pela chegada do Arandir. Ele finalmente chegou em casa, ele saiu daquele lugar que ele estava sendo interrogado pelos homens. Ele tá exalto, mas ele começa a falar com elas mesmo assim. Elas estão cheias de dúvidas. Ele começa a falar sobre o caso do beijo, e dá pra ver bem explicitamente a infelicidade de Selminha. Dá pra perceber que ela é uma pessoa infeliz, muito provavelmente por causa dele. Não me abandone nunca. Meu bem, mas claro, nunca ou você. Dando ênfase no rosto triste da Selminha. Ambas, a esposa e a irmã, ficam questionando o homem sobre o beijo, só que ele fica desviando da pergunta, evitando dar qualquer resposta concreta. Então passa o dia. No dia seguinte, Dália está prestes a partir. Arandir não tá em casa, ele foi trabalhar. Até que chega a vizinha, fofoqueira como de costume, chega falando sobre o caso que tá no jornal. Selminha vê o jornal e fica desacreditada. Ela ainda é desacreditada do beijo. Tá em negação. Acredita que o jornal tá mentindo. O que é uma coisa bem possível, mas não nesse caso, talvez. A vizinha relata já ter visto o homem atropelado antes. Era um rosto familiar.
pelas redondezas. E ela recita uma parte específica do jornal. Não foi a primeira vez, não foi o primeiro beijo. Então muda pra cena do Arandir no trabalho. Vamos ver como ele tá lidando lá. Ele tá sendo incomodado pelos colegas de trabalho, sendo chamado de viúvo e apelidos ruins, como se o marido dele tivesse morrido atropelado. Arandir descobre que seu rosto tá no jornal. Ele nega tudo dito no jornal sobre ele, inclusive que ele não conhecia o falecido, o que foi um erro, porque uma mulher diz ao contrário, que há um tempo atrás, um homem, o falecido, tinha ido lá há um tempo atrás perguntar sobre Arandir, ou seja, eles se conheciam. Isso vai para o nosso quadro de provas, 2 testemunhas. Isso ajuda bastante. Mas ele continua negando mesmo depois de testemunho. Até ir pra próxima cena. O pai volta pra casa da Selminha pra falar com ela de novo e continuar esfregando na cara dela. Ela tá destruída psicologicamente e continua acreditando que Arandir não beijou ninguém, nada aconteceu, é tudo mentira. Recebendo diversas ligações de gente xingando ela. E Arandir também. O pai só voltou pra casa dela pra esfregar na cara dela que realmente aconteceu, porque ele tava lá, ele viu tudo. Mas ela retruca dizendo que ela confia muito no Arandir, porque na noite anterior ele havia dado de cara com Dália, a irmã dela, tomando banho, e ele foi contar imediatamente pra ela. Ela achou isso encantador da parte dele, ela confia realmente muito nele. Beijou. O pai continua repetindo. Beijou. E ele continua, né, você vai e volta, beijou, não beijou, beijou, não beijou, beijou. Até chegar no assunto de que ele tem ciúme da relação dos dois por causa que ele não ama ninguém. Ele é um velho triste que não tem ninguém na vida. Então ele diz que ele ama sim alguém. E a cena corta de novo. O funeral do homem atropelado sem nome. Aparece finalmente a esposa do meliante que morreu. Ela tá evidentemente triste, pra não dizer acabada. Aí o interrogador chega e já chega acusando ela de ter um amante. De algum jeito, ele sabe de que ela já sabia o caso de Arandir e o falecido. E de que ela traía o falecido com outra pessoa por causa disso. Ele continua interrogando ela e ele descobre coisas que só vamos descobrir depois. Por quê? Porque a cena corta. Mas o que dá a entender, com esse corte bruto de uma cena pra outra, da cena do pai falando sobre amar alguém e sobre ela ter um amante, o que dá a entender é que o amante dela é o pai da esposa. Então ficaria assim nosso mapa mental. Mas isso é só uma teoria, eu não tenho certeza disso. Voltamos então pra Selminha e Arandir. Ele já chega abraçando ela, todo carinhoso, falando que ele se demitiu porque ele tava sendo incomodado no trabalho, como deu pra perceber em várias cenas. E ela questiona ele várias vezes, continuando sobre ele ter beijado ou não o cara jogado no chão. Mas ele continua evitando responder. Ele não mentiu em nenhum momento, porque ele não falou nada, ele não falou nem a verdade. Até agora, que ele conta uma mentira no caso. Ele finalmente fala alguma coisa sobre o beijo. Ele fala que ele se abaixou pra ver o homem e o homem puxou e beijou ele. Mas aí ela cai na real que isso não aconteceu, porque ele não contou isso pra ela mais cedo, ele ficou evitando, isso é muito evidente, ela não é burra, eu acho. Então ela descobre, é mentira, o beijo aconteceu. Dália chega no momento meio impossível, porque ela tá chorando e tal, eles estão num momento importante contando tudo, sendo insinceros e sofrendo, mas junto com a Dália chega a polícia. Então a cena muda pra Selminha na delegacia. Ela tá sendo interrogada por dois que a gente já conhece muito bem. Eles querem saber aonde tá Arandir, porque eles chegaram lá e Arandir não tava lá, aparentemente. Ela afirma que não sabe, ela ainda tá defendendo ele. Até que eles vão falando e ela fala uma frase em específico. Fugir por quê? Se ele não fez nada, nem conhecia o morto. Então eles chamam a testemunha, a esposa do morto, que apareceu mais cedo, pra falar uma informação crucial. Que não mudaria nada do que a gente já não tem certeza, mas é uma informação a mais. Ela já viu Arandir antes, uma vez, em sua casa. Fazendo o quê? Tomando banho com seu marido. Isso já é a prova suprema do quadro de provas. Eu estou grávida. Que?
ela numa reviravolta revela que ela tá grávida do nada, coisa que não foi citada nenhuma vez antes por algum motivo. E o marido tava indo no caixa econômico mais cedo, foi pra pegar o dinheiro pra realizar o aborto, porque de acordo com as palavras dele, eles estão numa lua de mel e isso interromperia isso. Claramente, esse é um dos principais motivos da Selminha tá infeliz, Dália não conseguia afirmar o contrário. Aí do nada chega a cena que eu particularmente acho desnecessário, porque não acrescenta nada à história, só faz ela sofrer mais, no caso, em que os interrogadores decidem tirar a roupa dela, sem motivo nenhum, à força. Como é que fala? Importúnio sexual. Aí a cena muda mais uma vez. Dália em casa sozinha até que o pai chega. Ele quer saber aonde tá a filha, que a polícia levou embora, porque Arandir se escondeu e fugiu. O pai chama ele de canalha. Como ele pode fugir assim e deixar a esposa ser levada pela polícia? Dália retruca, porque ela também é apaixonada no Arandir. Como? Eu não faço ideia. Ela também, como a Selminha, nega de que o beijo aconteceu. Ela aparentemente tá relutante também. Ela perdeu muita conversa, porque ela ficou fora das cenas. E o pai continua insistindo, como sempre fala, beijo. Mas ele recebe uma resposta inusitada, que é uma continuação daquela cena que ele fala sobre a paixão dele. Eu descobri seu segredo. O senhor não gosta da Selminha como pai. Gosta como é amor. Amor de homem por mulher. Só vai piorando. Eu achava que o pai era o único com noção no começo da história. Só que conforme a história foi passando, eu percebi que ele também é doidado que nem todos os outros personagens. Meu Deus! Ele então vai até a casa do interrogador. O homem tá bebendo, todo feliz da vida, porque o jornal dele vendeu pra caramba. Todo mundo já tá sabendo da notícia do beijo no asfalto. Só que ele também acrescentou a mentira de que o Arandir empurrou o homem. Foi assassinato, foi crime. E todo mundo acreditou. 1960, não dá pra esperar muita coisa, mas não que não aconteça hoje em dia também com fake news na internet. O pai tinha ido lá pra falar alguma coisa específica, só que não é mostrado, porque ele vai embora da cena, porque o interrogador tá muito bêbado e falando nada com nada, um monte de coisa desnecessária. Enquanto isso, a Selminha já tá em casa. Ela e Dália recebem um telefonema de Arandir. Ele tinha passado um dia, uma noite inteira fora. A Selminha tava preocupada, não sei preocupada, ela tava querendo saber onde é que ele tava, porque é que ele tinha sumido por tanto tempo. Mas ele tava escondido em um hotel. Ele quer que Selminha vá até ele, mas ela não quer, porque ela finalmente acreditou de que ele beijou o homem na estrada. E ela não quer ver ele de novo, porque sabe que ele vai beijar ela. E ela não quer beijar o cara que beijou outro cara. Ela não quer nem olhar na cara dele. E também ela tá com medo de ser pela polícia de novo, porque eles fizeram coisas horríveis com ela, deixaram ela em uma situação horrível, nua na frente deles. Então, Dália vai sozinha, mas ele quer ver Selminha, mais ninguém. Ele conversa um pouco e tal, até chegar no assunto. Selminha te odeia. Odeia. Eu quero você. Selminha não te beija, mas eu. Então, ela beija ele. A cena deixa bem claro de que ela é uma criança. Eu chuto que por volta do 14. O livro inteiro deixa claro que ela é uma criança em vários momentos. E que ela tá loucamente apaixonada por ele. Em um nível não saudável, extremamente esquisito. Ela deixa bem claro que ela sabe que ele tem um caso com um amante. E que conhecia o falecido. Ela esse tempo todo tava se fazendo de zonza pra proteger ele, porque ela é obcecada por ele. E se ele namorasse ela não ligaria pro amante, porque ela ama ele de qualquer jeito. Ela é doida. Nesse momento eu consegui perceber que o único personagem com noção no livro inteiro é a Selminha. Ela só demorou pra aceitar o caso porque ela tava triste e tal. Infelizmente ela que mais sofre também, né? Ele recusa Dália e diz que ama apenas Selminha. E continua negando de que ele teve um caso com a amante. Mesmo depois de tudo isso. Ela sai chorando, obviamente rejeitada. E chega o pai a tirar umas verdades na cara dele. Que ninguém na cidade acredita nele. Nem uma única pessoa. Nem Selminha, nem Dália. E muito menos ele. E que ele perdoaria se fosse
com a filha de menor dele, com outra pessoa, com outra mulher, mas não com um homem. E então ele mete bala. Arandir, Arandir, Arandir. Fim! Olha que história legal. Teve muitas partes que eu li, como por exemplo, quando o interrogador tava tentando convencer Selminha a falar onde tava o Arandir. Ele falou todo carinhoso pra ela o ver como um pai todo gentil, good vibes assim, todo felizinho. Aí ele bruscamente fala, onde tá o Arandir? Falando assim, é meio sem graça, mas eu li muito na hora, tá? Outro momento foi quando o Arandir tava brigando com os colegas lá no trabalho e falou, eu te parto a cara. E aí o outro falou, então parte minha cara. Não quero. Mas eu quase não tive tempo de tão perplexo que eu tava com essa história. Foi uma história bem pesada e muito bem ilustrada. A arte é muito bonita e muito bem feita. A anatomia e as posições me encantaram muito. Quer dizer, nem todo momento foi bom, né? Mas é que o pai tinha um cabeção enorme. E é assim que ficou o quadro de provas, que alguém quiser ver. E também o mapa mental. Então eu declaro que Arandir oficialmente é culpado.